diretamente de Matheus Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. Mudança no secretariado de João Azevedo. O deputado Felipe Leitão, do Avante, se afastou do cargo de secretário da chefia de governo da administração paraibana. Ele reassume o seu mandato na Assembleia Legislativa. A primeira dedução que vem dessa inesperada volta de Felipe Leitão para a Assembleia é que isso tranca a porta para a eventual ascensão à Assembleia Legislativa do suplente de deputado da vez, que é Jacó Maciel, ex-prefeito da cidade de Queimadas e pré-candidato às eleições deste ano novamente à prefeitura dessa vizinha cidade, a Campina Grande. Como Jacó não está afinado com a administração estadual, esse retorno de Felipe Leitão é sintomático nessa direção, lembrando que essa vaga foi aberta, esse remanejamento na Assembleia, a partir do falecimento recente do ex-deputado Genival Matias. Poucos dias depois de a direção nacional do PDT cobrar candidaturas próprias do PDT na Paraíba, ou participação em chapas majoritárias, a vice-governadora Lígia Feliciano declarou hoje que as conversações estão em andamento para que o PDT tenha uma participação mais efetiva no processo eleitoral municipal de 2020 na Paraíba. Lígia citou os casos da disputa pelas prefeituras de Santa Rita, Guarabira, Curemas, Boa Vista, Bahia, além de Campina Grande e João Pessoa. Segundo ela, até as convenções, a direção estadual do PDT, presidido no estado pelo seu esposo, deputado federal Daniel Feliciano, a direção terá novidades sobre a participação da legenda nas eleições deste ano. Repito, é uma cobrança da direção nacional do PDT. Olha, tivemos ontem o transcurso do centenário de nascimento do ilustre paraibano, notável intelectual Celso Furtado, que, entre outras iniciativas, teve um olhar diferenciado do ponto de vista acadêmico com relação às mazelas do subdesenvolvimento, não somente em termos de Brasil, mas também o subdesenvolvimento interno, particularmente a sua região Nordeste, ele que era natural da cidade de Pombal. Para comentar um pouco sobre o legado de Celso Furtado, quem conversou com o Itararé Notícias foi o professor de Economia da Universidade Federal de Campina Grande, Érico Miranda. Vamos conferir. Nos últimos dias temos assistido a diversos eventos que se realizam em todo o país, em homenagem ao grande economista e paraibano Celso Furtado. O que estamos a celebrar? Certamente o intelectual robusto, de formulações sólidas, formado em Direito e posteriormente realizando o seu doutorado em Paris, ele foi convidado para ensinar em Cambridge, ali podendo compartilhar o trabalho com os principais economistas de então, Aldor, John Hobson, posteriormente integrando a CEPAL, a principal comissão para o desenvolvimento econômico da ONU, dá vida a uma teoria do subdesenvolvimento em companhia de Raul Presbit, onde busca analisar, estudar a natureza, as causas e a dinâmica das desigualdades econômicas internacionais. E isto possibilitou a fundamentação de várias políticas de desenvolvimento para os países de economias atrasadas, com tônica no processo de industrialização. Furtado foi também um homem da prática. Foi diretor do Banco de Desenvolvimento Econômico, ajudou a estruturar, a dar as bases de criação da SUDENE, sendo seu primeiro superintendente,
e depois primeiro-ministro de planejamento de nosso país. Esteve nas primeiras listas de perseguidos da ditadura militar, sendo exilado logo em seguida. Porque é assim, os regimes arbitrários, em geral, primeiro perseguem os que pensam. E Furtado pensava bem o Brasil. Dizia ele aos jovens economistas de que o economista é um profissional singular. Ele não é um profissional qualquer, porque ele tem que transmitir valores, fundamentar e colocar em primeiro plano a ética e o compromisso social. Quanta falta nos faz Furtado? Nos faz Furtado falta pela fundamentação sólida, pelas proposições sempre consentâneas com aquilo que ocorria em nosso país, mas também, principalmente, pela elegância das suas apresentações, pela capacidade de diálogo e porque sempre colocou a ideia de que era necessário mudar o Brasil para reduzir as nódoas, as manchas que ainda carregamos da pobreza, da miséria e da desigualdade. Viva Furtado! Uma consultoria internacional informou hoje que 42 brasileiros conseguiram aumentar suas riquezas em 177 bilhões de reais no período de meados de março, quando começou a pandemia do coronavírus, até o final de junho último. Isso apesar de todo o descontrole, de todo o desarranjo de natureza sanitária, social e econômica que o país vive em função dessa pandemia. Mais um governador nordestino foi alvo hoje de operação da Polícia Federal. O nome da operação foi Topic e teve como alvo o Wellington Dias, governador do PT do Piauí, além da primeira-dama daquele estado, Rejane Dias. Segundo a Polícia Federal, a investigação se debruça sobre desvios de aproximadamente 50 milhões de reais na educação, no investimento na educação básica naquele estado. E cabe recordar que aliados do presidente Jair Bolsonaro anunciaram há algumas semanas que todos os governadores do Nordeste praticamente seriam alvos ao longo dos meses seguintes de operações da Polícia Federal. E para fechar, uma notícia recente que ainda carece de desdobramentos. Dois partidos relevantes na Câmara Federal, o Democratas e o MDB, anunciaram que estão desembarcando do Centrão. Centrão, aquele agrupamento de partidos de centro, tidos como pragmáticos, que acaba controlando a pauta da Câmara Federal. Ainda não há detalhes mais esclarecedores, mas o fato é que esses dois partidos resolveram ter vida própria na dinâmica legislativa da Câmara Federal. Para você, boa noite e até amanhã. Resposta de hoje com Gustavo Rovares. Boa noite, Rovares. Olá, Anchieta, boa noite a você.